Bom, boa tarde. Somos cada vez em número menor, mas continuaremos. Então, hoje a gente vai começar um novo tópico, que são as cadeias de Markov a tempo contínuo. Eu falei um pouquinho no final da última aula sobre isso, né? Utilizando o gancho do processo de Poisson composto, mas agora a gente vai entrar nesse tema mesmo, tá? Que é supernatural e tem muitas aplicações, tá? Então, teoria das filas é uma delas, que a gente vai poder fazer pouco, mas prepara o terreno, né? Esse assunto, tá? Então, como no caso anterior, que a gente estudou lá no capítulo, deixa eu ver aqui que o meu, ixi, deu um problema aqui com o meu aplicativo aqui. Vou ter que fechar e começar de novo. Ele não é tão bom quanto... Desculpem aí, vamos ver se agora vai funcionar. Tá bom, parece que não vai ter problema. Vocês estão vendo a tela? Sim. Ah, tá bom. Então tá, obrigado. Então, como no caso anterior, em que a gente estudou as cadeias a tempo discreto, o nosso espaço de estados vai ser finito ou enumerável, tá? E eu vou continuar denotando por S, tá? Às vezes vai aparecer um S com outro significado, mas... Então, agora nós temos um processo estocástico, tomando valores em S, ou seja, a variável aleatória xt toma valores em S, que você, por enquanto, pensa que é finito, mas, tendo em vista o que a gente já fez, no caso, tempo discreto, não vai ter, já pode, logo podemos pensar que é enumerável também, finito ou enumerável. Algumas coisas certamente ficam mais simples no caso finito ou do que no infinito, tá? Então, eu vou assumir que esse processo tem a propriedade de Markov, que é a mesma coisa que a gente tinha antes, tá? A mesma coisa que a gente tinha antes, ou seja, se eu tenho aqui um tempo S, que para mim está representando o presente, tá? E eu estou olhando alguma informação sobre o passado. Só que como o tempo é contínuo, né, eu tenho que olhar, quando eu vou condicionar em alguma coisa, ela vai envolver um certo número de finito, né, de instantes no passado, um pedaço da trajetória do passado. Então, eu estou dizendo que meu processo passa por aqui, por aqui, por aqui, etc. Alguma informação sobre o passado, né? Mas estou dizendo que no tempo S, ele está no estado I, tá? E quando eu for condicionado a tudo isso, vou olhar alguma coisa para o futuro, eu posso esquecer totalmente o passado, né? A probabilidade vai ser a mesma que o passado do tempo S, I para J no tempo S mais T. Então, isso é o análogo do que a gente tinha antes, né? Para a propriedade de Markov. Então, isso aqui é simplesmente a propriedade de Markov, tá bom? Agora, como antes, nós vamos assumir a homogeneidade temporal, ou seja, o mecanismo de transição do tempo S para o tempo S mais T é o mesmo que do tempo zero para o tempo T, tá? Só depende da diferença no tempo, tá? De S para S mais T, a diferença é T. Então, vai ser uma função de T, e, obviamente, tem as entradas I e J, uma matriz estocástica, I e J, tá? Então, isso seria aquilo, isso aqui corresponde àquilo que
na nossa notação anterior, era a matriz P elevado a N, porque agora, em vez de N, é o meu tempo T. Só que eu estou usando uma outra notação, eu estou colocando o tempo aqui entre parênteses, estou colocando os estados como subíndice, só porque é a notação mais usada e fica melhor, tá? Porque a matriz que toma o papel da P de antes não é essa aqui, tá? Então, por esse motivo, isso aqui são as transições em T unidades de tempo, né? O tempo agora é contínuo. Então, vou usar essa notação, porque a gente já usou no caso do Poisson, se vocês lembram. Tá? Então, eu tenho duas hipóteses, propriedade de Markov e homogeneidade temporal, tá bom? Então, essas duas são fundamentais. Tá? Vocês veem o meu mouse quando eu estou falando aqui? Sim. Ah, tá, obrigado, porque no vídeo desse gravado com o Open Board, ele não aparece. Aí, caso o do Google Meet fale, é bom se alguém depois vai ver o vídeo, não assistiu a aula, pelo menos entende aonde que eu estou falando. Senão fica algo muito estranho. Aqui, a pessoa não sabe onde é que é o aqui. Certo? Desculpa, tá, obrigado. Tá bom? Então, eu tenho essas duas hipóteses. Propriedade de Markov, homogeneidade temporal. Mesmas que eu tinha antes. A única diferença é que agora o tempo é contínuo. Né? Essa é uma diferença importante. Então, eu vou assumir, né, que para cada I, a soma em J de P e J é 1, porque são as possibilidades sobre o estado no tempo T, partindo de I, né? E para cada IJ, essa função é PJ de T maior ou igual a zero. Ou seja, para todo T, o P de T, que tem variando essas duas coordenadas IJ, é uma matriz, né? Finita ou infinita, depende do S, tá? É uma matriz estocástica. Para todo T, P de T é uma matriz estocástica, né? E vai valer essa propriedade aqui, que já valia antes, né? No caso do tempo discreto. Se eu pegar S e T, né? Então, P de T mais S é P de T vezes P de S, que é a mesma coisa também que P de S vezes P de T, onde esse produto é o produto usual de matrizes, né? Isso porque, se eu estou no tempo zero, quero saber no tempo S mais T, eu posso condicionar, né? Condicionar nos possíveis valores aqui no tempo S, né? Todos os possíveis valores, aí eu digo, bom, eu passar de I para J no tempo de 0 para S mais T, eu posso fazer uma soma, né? A mesma soma que a gente já fez no caso discreto, somar aonde todos os possíveis valores aqui no tempo S, né? Então, eu vou de 0, sei lá, de I para J, para K no tempo S, e depois eu vou de K para J no tempo entre S e S mais T, mas isso é PT. Então, fica exatamente essa fórmula que está aí. Bom, ainda não estou me entendendo muito bem com isso aqui, tá bom? Então, isso aqui é exatamente o análogo ao que a gente tinha antes, tá? Se você tiver uma distribuição inicial qualquer, então a distribuição no tempo t vai ser a inicial, pensada como um vetor linha, vezes a matriz P, né? Exatamente o mesmo de antes. A única coisa que está mudando é que agora o tempo é contínuo. Então, não tem um T0 inicial, que antes era a etapa 1, um passo, qualquer outro passo era múltiplo de 1, então a gente escrevia qualquer outro como a potência daquela. Agora eu não tenho isso, porque o tempo é contínuo, né? Então precisamos entender o que vai substituir a matriz de um passo anteriormente, né? Não é nada surpreendente, se você tem uma coisa
contínua assim, como a gente viu no Poisson, o que vai substituir é uma certa derivada dessa função em t igual a zero, né? Mas isso ainda não está evidente para a gente, tá bom? Mas essa equação é exatamente a mesma que a gente tinha antes, no caso de Chapman-Kolmogorov, tá bom? Então, vamos tentar desenvolver isso. De modo a ver como otimizar a descrição dessa função P de T, onde você varia T. Ela se chama um semigrupo porque você tem aquela propriedade. P de T mais S é P de T vezes P de S. Tá? Então, uma coisa que fica evidente da equação do Chapman-Kolmogorov é que se você tiver um intervalo aqui, 0, T, 0, aqui está muito ruim de escrever assim, né? Deixa eu pegar uma caneta aqui, né? Se você tem um intervalo de tempo 0 aqui, realmente ele é bem ruimzinho para na hora que não está conectado, parece que funciona melhor. Deixa eu ficar de outra forma aqui. Deixa eu voltar à página anterior, talvez. Então, se eu conheço o P durante um certo intervalo de tempo, né? Se eu conheço, está muito lento aqui, eu tenho que fazer alguma coisa para poder escrever melhor. Tá? Se eu tenho um certo intervalo de tempo, né, 0 até T0, e eu conheço os P de T aqui, né, para T T0, é evidente que toda a função P de T fica definida para todo T. Por quê? Porque você tem aquela propriedade que falamos antes, né? P de T mais S. P de T mais S. Tá. Muito ruimzinho aqui. P T mais S. Não está dando para escrever, realmente. Estou meio com dificuldade para escrever aqui nessa aplicativa. Bom, vamos voltar à minha página, que aí vai ficar melhor, né? Aqui, não? Então... Tá bom. Então, como você tem essa relação aqui, né? Então, é evidente que se você tiver o conhecimento de P de T num certo intervalinho de tempo positivo, qualquer que ele seja, você vai conhecer a função para todo T, né? Porque se você pega um T qualquer, você pode... T vai estar entre um intervalo NT0 e N mais 1 T0, né? Então, você vai poder escrever o P de T como uma potência N de
funções matrizes que você já conhece. Então, fica evidente que se você conhecer a P em um certo intervalinho, você conhece toda a P. Mas a gente quer dizer um pouco mais... Não, aqui tá... É aqui que eu tô, né? A gente quer dizer um pouco mais do que isso. A gente quer saber o mínimo que nós precisamos conhecer do semigrupo, do P, para poder descrever a função P. Essa é a primeira coisa que a gente gostaria de entender, tá bom? É natural você supor, né, se você pensa no que nós fizemos do Poisson, que vai bastar uma derivada, porque se basta qualquer intervalinho 0 até 0, vai bastar eu saber a derivada. Mas é claro que eu vou ter algumas condições de regularidade para poder fazer isso, tá? Então, bom, isso aqui eu já tinha falado, né? Então, se eu conhecer isso aqui, eu vou poder calcular qualquer distribuição conjunta. Essa aqui vai dizer que no T1 eu estou no I1, no T2 eu estou no I2, etc. No TK eu estou no IK, né? E eu vou poder calcular isso em termos do que eu já conheço, né? Se eu souber que a função P de T. Bom, no caso aqui, se eu estou querendo calcular a distribuição conjunta, obviamente eu tenho que ter a distribuição inicial e aí vou fazendo o produto das probabilidades de transição da mesma forma que a gente fazia no tempo discreto, porque aqui eu estou olhando uma certa quantidade finita de tempos, só que esses tempos não são todos iguais, né? Eu passo do tempo 0 para o tempo T1, depois eu passo de T1 para T2, então aqui entra T2 menos T1, de TK menos 1 para TK, então entra a diferença. E aqui está a trajetória que eu estou fazendo, né? Eu vou passar de 0 para I1, de 1 para I2, de K menos 1 para IK. É o que está descrito nesse teorema, desculpa, nesse lado da igualdade, que eu estou querendo o meu evento, né? O evento que eu estou olhando é que o meu processo, ele vai passando por esses estados nesses instantes. Estou olhando um evento que depende de um número finito de instantes. Tá? Então, vamos olhar um exemplo que a gente já viu, que é o processo de Poisson. Tá? Então, no processo de Poisson, o N de T eram com incrementos independentes, então a probabilidade de eu passar de I para J em T era dado por a probabilidade que uma Poisson tome o valor J menos I, tá? Porque é um incremento no intervalo de tempo T a Poisson. Então, era essa a probabilidade, né? E P e J é 0 se o J for menor que I, porque o Poisson só cresce de 1 em 1. Então, esse é um exemplo que a gente já viu, né? O outro exemplo que também já vimos, do que falamos na última aula, foi esse processo aqui bastante simples, que nós chamamos de flip-flop, né? Que era o seguinte, você tem os tempos de um Poisson, essas marquinhas aqui são os tempos de ocorrência no processo de Poisson, ou seja, esses incrementos são variáveis aleatórias I e D exponenciais, uma média 1 sobre lambda, taxa lambda. Né? E o seu processo toma valores no menos 1 e no mais 1, simplesmente, ele vai trocando cada vez que tem uma ocorrência. Então, daí o nome flip-flop. Né? Então, certamente, você pode escrever o seu processo assim. Ele é o estado inicial, menos 1 elevado ao número de ocorrências do Poisson. Né? Então, eu começo, menos 1 elevado a 0 é 1. Aí, quando tem uma ocorrência, passa para menos 1, menos, e assim vai. Né? Se o x0 toma valores em menos 1 mais 1, isso aqui só vai trocando de sinal. Então, a gente falou desse processo na última aula, só porque é um exemplo bem simples aqui, tá? Mas nós queremos hoje entender como calcular as coisas numa classe bem ampla. Antes disso, vamos olhar um pouquinho melhor esse processo que eu estou falando aqui, o flip-flop. Então, ele tem dois estados possíveis, né? Então, a matriz, o S, tem dois
valores. Então, P de T é uma matriz 2 por 2, sempre. Como aquele exemplo que a gente começou na primeira aula, as cadeias a tempo discreto. Então, tudo que eu tenho é que descrever quais as probabilidades de passar de menos 1 para mais 1 e de mais 1 para menos 1 ou para mais 1. Eu tenho uma matriz 2 por 2, mas a soma em cada linha é 1, né? Então, por exemplo, se eu quiser saber qual a probabilidade de começar em menos 1, estar em mais 1 no tempo t, bom, simplesmente trocou de sinal. Significa que o NT toma valor ímpar, né? Porque a cada ocorrência do NT, ele vai trocando de sinal. Então, o número ímpar de ocorrências faz com que troque de sinal. Então, passar do menos 1 para o mais 1, ou do mais 1 para o menos 1. Tem essa simetria, né? Então, essa probabilidade é dada por essa fórmula aqui, que você imagina que vai estar próximo de meio, quando t é grande, mas não tem por que ser exatamente meio, né? Não deve ser. E, bom, e de estar no mesmo estado é simplesmente 1 menos essa. Então, eu só tenho que calcular isso aqui. Vamos fazer a conta aqui, porque é uma conta instrutiva, tá? Eu quero calcular qual a probabilidade de passar de menos 1 para mais 1 em t unidades de tempo, durante um intervalo de tempo de comprimento t. Eu quero fazer essa continha aqui. Bom, você sabe, e elevado a lambda t é a soma de toda a série. Eu escrevo a soma da série como os termos pares, mais os termos ímpares. Por outro lado, também você sabe, e na menos lambda t, porque vale qualquer real aqui, né? É a soma, é a série, toda a série. Toda a série, de novo, eu escrevo como os termos pares, mais os termos ímpares. Né? Nos termos pares, esse menos não vai aparecer, vai virar mais. Nos termos ímpares, esse menos vai ficar um menos. Então, vai ficar escrito aqui. Né? Então, você vê que você tem aqui, esse termo é igual a esse termo é igual a esse. É simplesmente a soma dos ímpares e a soma dos pares. Você está interessado na soma dos ímpares. Então, se eu quero a soma dos ímpares, né, eu posso pegar isso aqui, menos isso, vai cancelar esse aqui, vai ficar esse, menos, vai ficar mais, vai ficar 2 vezes aquilo que me interessa. Tá? Essa série aqui, que eu não sei, né? Claro, tem um ainda. Então, isso aqui é o que me interessava, era isso multiplicado por n menos lambda t. Então, eu multiplico, né, por n menos lambda t e divido por 2, porque aqui eu não tenho 2. Então, você obteve uma forma fechada, bonitinha, para a probabilidade nesse seu processo passar de menos 1 a mais 1. Simplesmente a probabilidade do número ímpar de ocorrências do Poisson, que vai ficar isso aqui, né? E que, então, é um pouquinho menor do que o meio, tá? É menor do que o meio, vai para o meio quando o t vai para o infinito. Fica para você pensar um pouquinho por que o ímpar é menor do que o par, né? Se o ímpar é o meio vezes isso, o par vai ser o meio mais isso aqui, né? Aqui vai ter mais. A soma é 1. Tá? Qual é o motivo pelo qual, né, para cada t fixado, tem uma probabilidade maior de ter um número par de ocorrências? Tá? É só você pensar um pouquinho, mas não vale. É porque o zero, né, pesa mais. Tá? Mas fica para você pensar um pouquinho, tá bom? Isso aqui só para a gente fazer uma continha, né? Só para isso, tá bom? Fizemos um exemplo bem simples. Um outro exemplo que a gente já tinha falado dele, né, na última aula, foi o processo de Poisson composto. O processo de Poisson composto era quando a cada ocorrência do processo de Poisson, eu somo uma nova variável. E essas variáveis que eu estou somando são I e D, e são independentes do Poisson. Tá? Então, no caso do processo de Poisson composto, ele toma valores em R. Se essas variáveis que eu estou somando são números reais, em R. Não precisa necessariamente ser num espaço finito ou enumerável. Mas, como agora a gente só está olhando, porque a gente está olhando
uma classe mais geral de processos, né? As interações vão ser mais gerais que o processo de Poisson composto. Mas, para facilitar a vida, nós estamos olhando quando o espaço de estados, que é esse S aqui, é finito ou enumerável, tá? Então, para eu somar, eu tenho que pensar que o S fosse os inteiros, e aquelas variáveis do processo de Poisson composto, agora tomando valores em Z, né? Então, o nosso processo de Poisson composto, ele vai ficar assim, né? Eu tenho um processo de Poisson, tem as variáveis I e D, o Poisson é independente dessas variáveis, e você vai simplesmente, a cada ocorrência do Poisson, somar uma nova Y, tá? Tá bom? Então, é um exemplo do qual já tínhamos falado na última aula, né? Você pode pensar no processo Z, que são essas somas dos Y, que é simplesmente o passeio aleatório, né? Vamos pensar em cada... Né? Um exemplo seria você pensar... Aqui você tem na reta, né? Bom, aqui vai ser um problema sempre que eu quiser desenhar com esse aplicativo aqui. Você tem aqui... Não escreve ali. Tá? Digamos que você está no caso dos inteiros, viu? Tá bem complicado. Então, ele pode fazer um passo para a direita, um passo para a esquerda, e o passeio aleatório usual, né? Em que os YIs vão ser I e D tomando valores mais 1 ou menos 1, com uma certa probabilidade. E é o passeio que você conhece, mas agora eu estou olhando esse passeio, né? Eu permito ele pular só nos tempos de um processo de Poisson. Simplesmente é isso o que a gente está fazendo, tá? Tá bom? Então, o processo chamado de Poisson composto, nesse caso particular, corresponde a uma cadeia de Markov a tempo contínuo, na nossa definição. Bom, agora a gente entra numa classe que vai ser importante a gente prestar bem atenção, porque agora, isso que a gente vai fazer agora é o protótipo da situação de cadeias de Markov a tempo contínuo, tá? Mas eu quero fazer a partir dessa proposta aqui do processo análogo ao processo de Poisson composto, e é o que a gente fez antes. Então, eu tenho um processo de Poisson que modula o fluxo temporal, e eu tenho uma cadeia tempo discreto que modula a estrutura espacial, por onde que ela vai passando. E o N me diz quanto tempo que ela fica no estado, quando ela chegou ali. Tá? Então, a gente, de fato, gostaria de poder classificar todas as cadeias, né? Então, a gente está olhando essas porque elas constituem exemplo extremamente importante e que vai nos inspirar para fazer o caso geral. Então, eu tenho aqui, vamos simplificar a vida, vamos pegar um S finito, tá? Então, não tem nada novo aqui, um S finito. Eu tenho um processo de Poisson, que você já conhece, e eu tenho uma Z, que é uma cadeia de Markov, a tempo discreto. Tem uma matriz de transição que eu vou chamar de K, tá? Então, K de I e J é a probabilidade do Zn mais 1 ser igual a J, dado que Zn é I, né? Então, a matriz, vamos dizer que o S tem a cardinalidade 50, é uma matriz 50 por 50, o S tem cardinalidade 3, é uma matriz 3 por 3. Tá? Então, aquilo que a gente estudou bastante, nós chamávamos de P, agora eu estou chamando de K, porque P eu estou usando para outra coisa, né? Tá bom? E eu vou supor que N e Z sejam independentes, tá? Então, isso aqui generaliza o caso do flip-flop, que no flip-flop o Z era uma coisa trivial, é a cadeia que sempre pula, né? Tinha dois estados, ela ficava pulando, de um para o outro, do outro para um, etc. Né? Para lá e para cá. Não tinha muita graça, mas é um exemplo que a gente viu antes. Então, eu vou supor que N e Z são independentes, como a gente tinha aqui, nesses exemplo aqui no exemplo anterior, tá? E vou olhar xt,
o processo Z no tempo discreto N de T. Ou seja, a minha cadeia, a tempo contínuo, ela vai pular sempre que tiver uma ocorrência do Poisson. C e só C, tá? Então, vamos chamar de S1, S2, os tempos de ocorrência do processo de Poisson, tá? Tem um pequeno defeito aqui, que eu estou usando S para o espaço de estados, estou usando S aqui também, mas eu acho que não tem confusão, porque esse aqui tem um índice. Talvez depois eu vou usar outra letra para cá. Vou manter essa aqui. Tá? Para não mudar. Poderia fazer um outro tipo de S, mas vamos deixar assim mesmo. Tá? Então, só para usar a notação que a gente já usava na parte do Poisson, né? S1 é uma exponencial, S2 é uma soma de duas exponenciais independentes, e assim vai. Os S representam os tempos de salto do processo de Poisson. Tá? Sempre de ocorrência. Então, o nosso processo XT, ele vai ficar, não vai se mexer ainda, antes de ter qualquer ocorrência do Poisson. Então, ele vai ficar parado, vai ser X0, que vai ser Z0, né? Se o N de T for 0, ou seja, T menor do que S1. Quando T está entre Sn e Sn mais 1, o XT vai valer Zn. Tá? Então, é exatamente isso a mesma coisa que a gente fez aqui. Né? É exatamente a mesma fórmula. Né? X é Z andando de acordo com o NT. NT vai passando de 1 em 1. Então, isso aqui vai visitando todos os estados da cadeia, na mesma ordem que ela visita, a cadeia discreta. Porém, o tempo que ele fica em cada estado depende do Poisson. Tá? Então, é isso aí. Tá? Esse é um exemplo que vai ser importante. Tá? Então, generaliza o caso do flip-flop, né? Mas a gente não está permitindo aqui infinito, só para ter uma matriz finita. Tá? Porque esse aqui é um caso particular. Por que ele não está... Tá bom. Tá? Então, o processo faz exatamente isso. Eu tenho aqui S1, S2, etc. São os tempos de ocorrência em processo de Poisson. Independente do Poisson, ou seja, não tem nada a ver com esses S's, eu tenho uma cadeia a tempo discreto. Z0, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5. E eu simplesmente estou visitando os estados conforme essa cadeia visita, mas o tempo que eu fico em cada um deles, em cada etapa, depende, é uma exponencial que não tem nada a ver com o que já aconteceu até agora, e não tem nada a ver com o estado no qual a gente está. Tá? Aqui, poderia ser que essa minha cadeia tenha uma probabilidade positiva de ficar parada, né? Então, poderia ser, eu não desenhei aqui, mas poderia ser um exemplo que o Z6, por exemplo, fosse igual ao Z5. Né? Então, não necessariamente ela salta toda vez, porque simplesmente a matriz K pode dar uma probabilidade positiva para a diagonal. Não tem problema. Tá? Então, a gente envolve o Poisson e a matriz K. E a gente, nesse exemplo, queremos calcular aquela função P de T. Esse é o nosso objetivo inicial. Por que a gente quer fazer isso? Porque isso vai nos permitir entender a estrutura quase que geral das cadeias a tempo contínuo. Por esse motivo, vamos fazer esse exemplo. Então, nesse caso particular, estou recordando aqui, nesse caso particular aqui, tá? Esse caso aqui, eu tenho o N, Poisson, o Z, a cadeia a tempo discreto,
tá? São independentes, e eu construo o meu x assim. Quero calcular P de T, né? Que são as probabilidades de transição para o x, tá? Esse é o meu objetivo, tá bom? Então, eu quero saber qual a probabilidade, começando em I, de estar em J no tempo T. Estou usando aqui a notação, a mesma que a gente usou no tempo discreto, né? Isso aqui para indicar o estado inicial, e esse P, assim, com duas barrinhas, quando eu escrevo uma probabilidade que se refere a qualquer evento envolvendo o meu processo. Pode envolver uma unidade de tempo, pode envolver qualquer número de unidades de tempo. Mas isso é a mesma coisa que isso aqui, né? A probabilidade de transição de I para J num tempo T, né? De 0 para T. Bom, como a cadeia é definida de acordo com o número de saltos que ela faz, depende do Poisson, é natural você calcular isso condicionando no Poisson, né? Então, você abre todas as possibilidades para o processo de Poisson, NT, então ele vai ter assumir qualquer valor n, de 0 até infinito, e se você sabe que você tem n saltos, então o xt vai ser o zn. Então, essa probabilidade, né, eles são independentes, o z e o n, e o xt vai virar zn, e essa probabilidade é a probabilidade de z estar em j no tempo n, dado que começou em i. Isso que está aqui é a matriz K elevada a n, entrada ij, porque é uma cadeia a tempo discreto. E isso que está aqui é o Poisson, então a gente pode colocar aqui também, né? A gente sabe. Então, você vê aqui que ficou algo bem elegante. Vamos pôr o n menos lambda t em evidência. Isso aqui ficou lambda t vezes k, é uma matriz, elevada a n, coordenada em j. Tá? Isso aqui é uma matriz, né? K é uma matriz, multiplico a matriz por esse escalar, lambda t, fiquei com essa matriz. Essa matriz elevada a n, exatamente, na coordenada em j, exatamente isso que está escrito aqui, lambda t, n, k, n, j. Né? Então, você ficou aqui com uma fórmula, que é exatamente a fórmula da exponencial, né, que você conhece. Soma de x na n dividido por n fatorial é e elevado a x. Para o x, um número real. Né? Mas também para uma matriz finita, não vai ter problema de convergência dessa série. Você pode pensar, convergência é coordenada a coordenada, tem um número finito de coordenadas e eles vão convergir. Eu não estou provando aqui que vai convergir, mas talvez deveria deixar como exercício. Se é finito, não vai ter problema. Tá? Então, isso aqui eu posso escrever assim, e na menos lambda t, e na lambda tk, coordenada ij. Isso aqui é um número, isso é uma matriz. Porque k é uma matriz, coordenada ij. Mas aqui eu tenho um escalar, eu posso englobar esse escalar na minha matriz, chamar a minha matriz de lambda k menos a identidade, né? Porque esse aqui vai entrar multiplicando aqui, né? E na menos lambda t vezes, vai ficar exatamente isso que está aqui, e na lambda k menos i, né? Vai dar a minha matriz Q. Então, eu posso escrever isso aqui assim, né? Tá bom? Bom, eu vou fazer a conta aqui, vou mostrar por quê agora, tá? Mas, formalmente, você acredita, porque eu tenho aqui... Então, o passo que talvez eu tenha que justificar seja esse, né? Eu vou justificar agora um pouco melhor, tá? Na próxima. Mas, o que é interessante é que você está podendo escrever a seu P de T como exponencial de uma matriz, T vezes Q. Isso aqui sugere, né, imediatamente, que é a derivada dessa função a valor matriz para t igual a zero, né? Porque e elevado a tx, né, como função de t, né, a derivada de t igual a zero vai ficar exatamente o x, né? Porque a derivada é x vezes e na tx. T igual a zero,
fica x, né? Então, você pode calcular explicitamente e obter uma forma bem bonita aqui, que tem seu interesse analítico. Deixa eu fazer um pouquinho a conta, talvez, aqui, né? Por que isso é verdade, né? Meu negócio aqui saiu fora de ordem. Aqui, tá bom? Então, eu estou dizendo o seguinte, se eu tiver uma matriz finita, isso aqui não é nem probabilidade, tem uma matriz finita, tá? Então, E elevado a A eu posso definir assim, e a matriz de identidade, mais A2 sobre 2 fatorial, mais A3 sobre 3 fatorial, etc. Né? Essa série converge, por quê? Você imagina por que ela converge? Pelo mesmo motivo que, se você tiver um número real, vai convergir. Como é finita, você sempre pode majorar tudo por um número, certo? Todos os elementos da matriz, a soma, você pode achar que tem um número que vai majorar a soma da linha, ou a soma... Então, a prova pela qual você tem que isso aqui converge, né? Porque a n de ij você majora por uma constante elevada a n. Então, fica como exercício, ver se você tem uma matriz finita, né? A coordenada ij, você pode achar uma constante, tal que a coordenada ij da matriz potência n é menor ou igual que essa constante elevada a n. Isso é fácil de ver, é só você sentar e escrever. Né? Então, porque a matriz aqui é finita, então essa série vai convergir, porque você sabe que a série c elevado a n, dividido por n fatorial, converge para todo C real. Então, é exatamente o mesmo fato. Tá? E um fato importante é que você sabe que o produto de matrizes não necessariamente não é comutativo. Né? Você pode encontrar matrizes tais que A vezes B seja diferente de B vezes A. Né? Matriz quadrada, que são matrizes... eu deveria ter dito quadrada. Tá? Faltou escrever, mas... Porque o nosso exemplo era, eu esqueci de escrever aqui. Tá? Então, se elas comutarem, você vai ter exatamente a mesma propriedade que você tinha para números reais. E elevado a A mais B é E elevado a A vezes E elevado a B, que é a mesma coisa que E elevado a B vezes E elevado a A. Né? Como que você prova isso? Bom, você tem que fazer a conta, né? Você vai fazer A mais B, E elevado a A mais B. Então, vai ser A mais B ao quadrado. A mais B ao quadrado vai ficar A quadrado mais AB mais BA mais B quadrado. Mais AB e BA são a mesma coisa. Então, vai ficar duas vezes AB, etc. Você vai fazer essa conta, você vai ver que fica exatamente isso. Quando você fizer isso aqui, vai aparecer exatamente o mesmo coeficiente da série do termo de grau n para todo n. Né? Vai ficar exatamente isso aqui, onde aqui vai ficar A mais B elevado a n. Tá? Isso não é tão fundamental, é só para... Mas é importante para entender. Mas não vai ser... Tá? Então, eu sugiro que você, se você não lembra disso, nunca viu, etc., faça conta, sei lá, pega uma matriz qualquer, né, duas matrizes quaisquer, são finitas, e faz a conta. Quadrada, aqui faltou escrever, tá? Não devia ter escrito. Tá? A outra coisa que é imediata é o seguinte, se você fizer E elevado a C vezes a identidade, é a mesma coisa que E na CI, né? Porque a identidade elevada a N vai dar sempre identidade. Então, quando você fizer E elevado a I, né? E elevado a C vezes I, vai ficar CI, aqui vai ficar I, aqui vai ficar CI, aqui vai ficar C vezes I ao quadrado, vai ficar C quadrado vezes I, porque I ao quadrado é igual a I, né? Então, I elevado a N vai ficar sempre I. Agora, o C não, o C fica C elevado a N. Então, obviamente, você fatora o I e fica E elevado a C vezes I. Né? Então, isso é imediato desse fato aqui. Tá? Então, juntando isso aqui, a gente tem aquilo que estávamos vendo antes,
É que o meu... É porque esse aqui, ele saiu da ordem aqui. Não, é esse aqui. Tem um defeito esse negócio? Acho que tá aqui, né? É. Que as coisas saem da ordem conforme você está usando. Tá? Então, a sua probabilidade de transição, que ficava isso aqui, né? Isso aqui, por esse fato que eu acabei de falar, isso aqui multiplicando, isso aqui eu posso pensar que é E na menos lambda T vezes vezes I, né? Tem um I aqui. Então, por isso que fica esse I aqui, tá? Porque aqui eu posso pensar que eu tenho um I aqui, a matriz de identidade, tá? E na menos lambda T. Aí é E na menos lambda T vezes a E elevado a I. Então, I comum está com qualquer coisa, então fica essa coisa, isso que está aqui, né? Porque eu estou usando o A é lambda K e o B é menos lambda I. Então, fica essa conta aqui, que é interessante, é muito interessante. Per se. Aqui eu vou ter que saber onde é que eu estava. Não sei, deu... É difícil enxergar aqui. Vamos ver se é essa aqui. Você multiplicou não sei quantas páginas, é que esse aplicativo tem esse defeito grave. Meu Deus do céu. Espera aí, deixa eu um pouquinho de... É que tem que enxergar aqui, fica difícil. Tá complicado para Maria Lara aqui. Me trancou, não quer sair daqui, ó. Deixa eu ver. Ficou uma salada nesse negócio. E eu não estou podendo localizar onde é que a gente está. Deixa eu voltar atrás. Isso aqui tá a mesma coisa que a outra. Isso aqui também. Duplicou um monte de páginas, aí atrapalha, né? Deve ser.
Essa aqui. Isso aqui é onde a gente estava, né? Exatamente, tá bom. Enfim. Então, eu aplicando aquela decomposição que fizemos antes, a probabilidade no tempo t passar de I para J, decompondo de acordo com o número de passos do Poisson, a gente obteve essa expressão aqui para a probabilidade de transição para todo t, que é uma expressão extremamente simples, e diz que essa matriz Q aqui é que, de fato, se eu quiser representar o meu processo em termos de uma única matriz, como no caso do tempo discreto, né, que tinha uma única matriz, que era a matriz de transições, aqui a matriz que tem o lugar, que toma o papel, é essa matriz Q, que ela está, aqui você vê que aparece o lambda, que é a taxa com que eu salto, né, e aparece o K menos I, que é para onde eu salto, né, tem o K me diz, porque o K não necessariamente quer dizer aonde eu salto, porque ele pode ter um peso na diagonal, a gente vai ver já já, tá? Poderia ter uma probabilidade positiva na diagonal, e aí mas é K menos a identidade, então se eu tiver, vai aparecer menos, aquele valor menos 1, tá? Mas vamos olhar melhor agora para entender melhor. Mas o que é importante aqui é que o Q, ele é o papel da derivada do P de T em T igual a zero, né? Se você olha essa fórmula e deriva em relação a T e calcula a derivada em Q igual a zero, dá Q, tá? Certo? Então, a matriz Q é essa derivada do P de T em T igual a zero, é que tem o papel da matriz de transições do tempo discreto. Tá? Se ela tiver bem, se existe a matriz Q, você pode fazer essa conta, né? Você tem isso, como no caso finito a gente viu que sim. É fundamental que tudo fica descrito por essa matriz, né? São, vamos dizer, as taxas infinitesimais com que alguma coisa pode acontecer. Como ele é homogêneo, e não tem, é homogêneo e as coisas não podem ocorrer simultaneamente, como no caso do Poisson, tudo que a gente precisa é dizer qual a taxa com que eu passo de I para J, né? Para cada I, par I e J. Isso deve definir totalmente o processo. Né? Então, por isso a derivada, e a gente viu um exemplo disso no caso do processo de Poisson. Né? A gente viu isso, um exemplo, no caso do processo de Poisson, que a gente fez exatamente, eu vou agora rever aqui o caso do processo de Poisson para você lembrar que a gente fez exatamente essa conta, né, no processo de Poisson. O que acontecia com o processo de Poisson? Tinha duas possibilidades, ou ele ficava parado, ou ele pulava para o vizinho da direita, né? Então, só tinha esses dois termos no jogo, né? Não tinha mais nada que podia acontecer, né? Então, era o caso em que só entravam essas duas, a matriz Q só vai ter essas duas entradas não nulas, como a gente vai ver agora, tá bom? Então, tudo fica determinado por essa matriz. E você verifica, fazendo a conta aqui, né? Quando você soma uma linha do K, dá 1. Quando você soma uma linha da identidade, também dá 1, né? Porque a identidade só tem 1 na diagonal e 0 fora. Então, a soma em cada linha do Q é 0. Né? Essa matriz Q que se chama matriz geradora. Isso é consistente com esse fato. A soma dos P e J em J, para todo T, é 1. Então, uma função que é constante igual a 1, quando você for calcular a derivada, tem que dar 0. E a derivada dessa função é uma soma, então é a derivada dessa função, que é o Q no T igual a 0, que deve ser o Q e J. Tá? Então, o Q, ele funciona como a derivada da função P em T igual a 0. Daí essa fórmula aqui. Certo?
Se você lembra que P de T mais S era P de T vezes P de S, então daí vem essa, se era P de T mais S é P de T vezes P de S, tem que ter a cara de uma exponencial. E está aqui a exponencial de quem que ele é. Exponencial de quê? T vezes quê? Tá complicado aqui. Bom, agora eu quero olhar essa mesma conta que eu fiz aqui, que pode ter deixado vocês meio perplexos, porque eu fiz de forma analítica, mas vamos olhar probabilisticamente para a gente entender melhor. Tá? Então, o meu objetivo é, que nem a gente fez por Poisson, só que agora nós estamos olhando de modo mais geral. Queremos calcular as derivadas da função P de t em t igual a zero. Então, vamos fazer a definição de derivada. PIJ de H menos PIJ de zero, dividido por H, manda H para zero. Né? Definição de derivada. Tá? Então, eu tenho um par IJ, que agora, por enquanto, eu vou pegar aqui o caso I diferente de J, e quero olhar o que acontece com PIJ de H quando H vai para zero. Né? Se eu vou calcular a derivada, agora aqui o PIJ de zero é zero, então eu nem estou escrevendo. Tá? Eu só estou olhando essa função, quero ver como é que ela se comporta quando H vai para zero. Para achar a derivada, significa que eu tenho que escrever essa função como uma constante vezes H, mais alguma coisa que quando eu divido por H vai a zero. Né? H quadrado, H3, qualquer coisa assim. Né? Que nem a gente fez por Poisson. Então, se eu quero calcular a probabilidade de passar de I para J em H, um tempinho H, você pensa aqui o H pequenininho. Tá? Então, eu posso escrever isso aqui de duas maneiras. Ele pode ir de I para J, porque eu tive uma ocorrência do Poisson, e o Z1, então, é J, o Z0 era I, e o Z1 é J. Ou, quem sabe, ele pode ir para J, mas eu tive mais de uma ocorrência do Poisson. Eu estou dividindo em dois casos. Isso aqui é uma soma exata, né? Porque o meu X é o Z de X de T é o Z de N de T. Então, não tem nada aproximado aqui, é tudo igual, tá? Eu estou dizendo a probabilidade que XT seja J, XH seja J, dado que X0 é I. Então, como o X de T é o Z andando em cima do N, Z de N de T, eu divido em dois pedaços. N de H é 1, e a minha cadeia fez um passo de I para J. O N de H é maior ou igual a 2, e a minha cadeia andou de I para J nesse número de passos que eu não sei qual é. Tá bom. Mas o que acontece? Isso aqui, lembra, na definição do Poisson, a probabilidade de fazer mais de um passo num tempinho H, dividido por H, tende a zero. Né? Então, isso que está aqui é aquilo que nós chamamos um ozinho de H. Ou seja, uma função que quando eu divido por H, né, se eu escrevo esse número aqui, isso aqui, dividido por H, ele vai a zero quando H tende a zero. Tá? Porque essa é a propriedade do Poisson, a gente viu. Bom, essa aqui, vamos ver. Bom, NH igual a 1. NH, primeiro você observa o seguinte, o N é independente do Z1, do Z. Então, eu posso escrever isso aqui como probabilidade de NH ser 1 e a probabilidade do Z passar de I para J em um passo. O Z passar do I para o J em um passo é o K de IJ. O NH igual a 1 é um lambda H mais um Uzinho de H. Aqui eu poderia ter escrito assim, K e J, que multiplica lambda H mais Uzinho de H. Só que eu já botei o O de H do lado de fora, porque não muda nada. Tá bom? Tá certo? Todo mundo de acordo? Tá? Então, esse lambda, lembra, porque isso aqui foi a caracterização do Poisson.
A probabilidade de ter uma ocorrência no intervalo de tempo H é lambda H mais alguma coisa que vai para zero quando vai para zero mais rápido do que H, chamado Ozinho de H. Né? Então, quando eu pego essa probabilidade e divido por H, ela vai para lambda. É isso que está dizendo isso que a gente falou do Poisson várias vezes. Então, você obteve que esse termo se comporta como lambda K e J vezes H, mais um Ozinho de H, isso aqui é um Ozinho de H, dois Ozinhos, 1,50, um Ozinho de H é um Ozinho de H. Né? Então, o que você está dizendo é que essa função aqui, quando eu divido por H e mando H para zero, vai para lambda vezes K de J. Se eu divido por H aqui, então divido por H aqui, então esse H vai sumir, e esse aqui vai sumir, vai para zero. O de H dividido por H vai para zero. E aqui o H vai cancelar com o denominador, vai ficar lambda vezes K. Então, você está vendo que a derivada de P e J, né, quando I é diferente de J, no tempo zero, é lambda vezes K. Então, a gente está fazendo diretamente a conta. Aquela formulação com a exponencial, não precisamos. Agora, vamos calcular o caso I, né? Quando J é igual a I. Fazendo a mesma coisa. Então, eu quero calcular. Só que agora, essa função, quando H é zero, ela vale 1. Né? PI de zero é 1. É a identidade. P00, P de zero é a identidade. Então, eu posso estar do I, continuar no I, né, no tempo H, de várias opções. Né? Uma opção é que o NH foi 0, outra opção que o NH é 1, mas a minha cadeia pulou de I para I mesmo, ou seja, não pulou, né, vamos dizer. Certo? Então, aqui eu estou usando exatamente a mesma coisa. O N e o Z são independentes. Isso aqui, a probabilidade NH igual a zero, é exatamente igual a N menos lambda H. É o Poisson. Isso aqui é o produto da probabilidade do N de H ser 1, que é esse número aqui, e a probabilidade do Z passar de I para J. Mas aqui o J é igual a I, então é K de II. Estou olhando o J igual a I. Então fica isso. E qualquer outra coisa são as coisas que envolvem N de H maior ou igual a 2. Mas N de H maior ou igual a 2 é um Ozinho de H. Né? N de H maior ou igual a 2 é um Ozinho de H. Então, aqui eu posso colocar os outros termos como O de H, exatamente o mesmo que a gente falou aqui. Né? Isso aqui é O de H, porque esse termo é O de H. E isso aqui é claramente menor ou igual que isso. Tá? Então, eu fiquei com essa fórmula, que eu posso escrever assim, N menos lambda H, colocar em evidência, o N menos lambda H, então sobrou 1 aqui, aqui ficou lambda H, K de II, e o resto deixei aqui. Agora, vamos fazer essa conta. O N menos lambda H, como a derivada é em H igual a zero, é menos lambda, né? Você pode escrever N menos lambda H, é como se fosse o desenvolvimento em série. Vai ficar 1 menos lambda H mais Ozinho de H, né? Simplesmente porque essa função vale 1 quando H é igual a zero, e a derivada é menos lambda, que é a derivada é N menos lambda T, mas T é igual a zero, né? Isso aqui. Então, vai ficar isso, e esse outro está aqui, só copiei. Agora, eu faço o produto, então, 1 vezes 1 dá 1, os termos em H vai ficar menos lambda H, fica 1 daqui, e tem um outro que vem daqui, que é menos KII. Ficou menos porque eu coloquei um menos aqui do lado de fora. Eu tinha mais, né? Aqui. Esse aqui era mais lambda H, KI. Mas como eu botei esse menos aqui, agora eu botei o menos aqui. E o que sobrou é o Ozinho de H, né? Porque quando você multiplicar esse lambda H por esse aqui, vai dar
Lambda quadrado, H quadrado, K de I. E isso é H quadrado, é o zinho de H. Porque H quadrado dividido por H vai dar H. Então, vai para zero quando H vai para zero. Então, vai ficar essa fórmula que está aqui. Agora, isso que está aqui, né, que é a soma dos K e J, quando J não está diferente de I. Mas você está vendo aqui, você está reconstruindo a matriz Q, né, porque isso aqui está aqui é exatamente a matriz Q. Se você pensar no menos, aqui eu escrevi o menos só por conveniência, mas é lambda, se você esquece o menos que está aí, escreve KI menos 1 vezes lambda. É a matriz Q na entrada II. Isso aqui também é a matriz Q na entrada IJ. Aqui está um problema aqui, se eu volto para lá, onde é que estava, que meus slides viraram uma bagunça. Deixa eu ver se eu acho aqui onde é que eu estava. Eu tenho até medo de voltar e depois. Que número é essa aqui? Essa aqui está na página chamada 9, a 7. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não. Deu uma bagunça. Tá aqui, né? É uma bagunça total. Vamos ver se eu aprendo para não fazer mais bagunça, ou então, se o Google Meet estiver funcionando, eu volto ao OneNote, que é bem mais prático. Tá? Então, você vê aqui, aparece a matriz Q, foi exatamente a matriz que a gente escreveu ali, como das derivadas. Lembra? Porque quando você pegar o termo I, né, ficava exatamente o que estava ali. Então, vamos olhar de novo. Tá aqui, né? O termo I diferente de J ficava exatamente isso. Lambda, K e J. Né? A identidade não tem nada, então fica menos zero. No termo I fica exatamente isso que está aqui, ó. Lambda vezes K e I menos 1. Tem esse menos aqui, que eu não sei por que escrevi assim, mas poderia ter escrito. Então, fica exatamente Q de II mais vezes H mais um Ozinho de H. É exatamente isso. Isso aqui, 1 é o valor da função. Né? Então, quando você vai calcular a derivada, você tem que fazer P de IH menos 1 dividido por H. Vai mandar H para zero. Então, vai sobrar KI menos 1 vezes lambda, que é exatamente a matriz Q. Então, isso nos permite calcular explicitamente. A gente fez a conta explícita, né, das derivadas. Assim como a gente havia feito do Poisson, aí o Poisson a gente viu quem era essa matriz, o análogo dessa matriz Q, e aí resolveu um sistema de equações, porque as equações são simples, né? É um sistema recursivo e obteve P de T. Aqui também, nós estamos fazendo isso, só que de uma forma mais geral, então estamos escrevendo que P de T é E elevado a T vezes Q. Então, aquela matriz que está ali. E essa conta pode ser feita em geral. No caso S finito, isso está tudo tranquilo e é verdade. Deixa eu tentar voltar aqui para... Isso aqui não me interessa. Nem isso aqui, né? Aqui foi a conta que a gente fez. Tá? Então, o que eu estou deixando como tarefa, até eu poderia fazer, mas eu estou tão enrolada para escrever aqui, que eu estou deixando para você verificar. Tá? Tá claro para você? Bom, não é essencial para o que a gente vai fazer, mas uma perguntinha, podemos... vocês alguma vez já viram isso? Acredito que dá para vocês verificarem. Não é essencial para o nosso desenvolvimento, mas é conveniente, porque você está escrevendo de uma forma matricial conveniente. Tá bom? Bom, deixa eu voltar aqui.
É. Bom, isso foi o que a gente viu agora. Então, espero que essa aqui... Onde é que eu tô? Eu tô aqui. Vamos ver se essa aqui funciona. Se é essa aqui... Então, Deus nos acuda aqui, as páginas. Deixa eu voltar aqui para ver se eu entendo melhor onde é que eu tô. Ah, eu tô aqui. Então, deve ser essa aqui que deve funcionar. Tá bom, exatamente. Tem que se acostumar com as coisas, né? Ele tem algumas vantagens, mas é bem mais pobre. Tá? Então, o que a gente acabou de verificar foi isso. Assumindo que a nossa cadeia, né? Assumindo que a nossa cadeia seja, eu vou tentar ver se eu consigo escrever aqui, o nosso x de t, x, quando ele aqui fica mais devagar, mas quando eu crio uma nova página me atrapalha, né? Mas deixa eu voltar aqui, deixa eu fazer essa página em fundo diferente, que aí, quem sabe, não vai dar problema. Eu vou reconhecer, né? Tá, então, o que a gente está fazendo é imaginando o caso que nós estamos olhando é esse, o nosso x de t, ele é um Z, que é uma cadeia discreta, que tem matriz de transição K, andando, modulada por um processo de Poisson, que tem parâmetro lambda. Tá? Certo? Então, usando o que a gente já sabia sobre as probabilidades de transição do N, né, sabendo simplesmente isso, que a probabilidade N de H igual a 1 é lambda H mais G de H. E que a probabilidade N de H, aqui é um H, é porque esse negócio ele escreve muito mal. 2 é umzinho de H, tá? Quando H vai para zero, tudo, H vai para zero, valores positivos. Sabendo esses dois fatos, e N independente de Z, Z tendo a matriz de transição Q, a gente obteve que a derivada da função P, P' de T, calculada T igual a zero, é igual a Q. Foi essa conta que a gente fez explicitamente. Então, agora você pode, se você não gostou da outra forma como eu fiz, mas são equivalentes, você pode pensar, você tem uma função, a valor matriz, que tem a seguinte propriedade: P de T mais S é P de T vezes P de S, como tem exponencial. Né? Então, ela vai ser da forma e elevada a t vezes a derivada no zero, que é o Q. Certo? Então, você pode pensar analiticamente se você preferir, mas a gente fez a conta probabilisticamente. Foi isso que fizemos. Espera aí, onde é que eu estou? Aqui, né? Eu espero que essa aqui seja a página que me interessa. Só espero, mas não tenho certeza. Tá? Não. Não é essa que me interessa.
Aqui, né? Aqui que eu estava. Tá bom. É aqui que eu estava. Tá? Então, essa foi a conta que a gente fez. Agora, você pode, só para efeito de rever algo que você já sabe, o caso do Poisson você obtém quando a sua função taxa é simplesmente Q de I para I mais 1 é lambda. Ou seja, a sua matriz K, né, ela sempre vai passando mais 1. Nesse caso, o S é 0, 1, 2, etc. Não é finito, né? Que é o Poisson. E o Z, né? Peraí, deixa eu... Por algum motivo esse aqui. O Z é simplesmente determinístico. Ele vai sempre dando um passo para frente. O Poisson é isso, né? Tem uma ocorrência do Poisson, ele pula de 1. Dá uma ocorrência do Poisson, ele pula de 1. Então, é evidente, nesse caso, a sua matriz K é sempre K de I mais 1 é 1. Né? Então, quando você fizer aquela conta ali, que era lambda K menos I, fica exatamente isso aqui. Uma matriz que tem menos lambdas na diagonal, lambda na diagonal acima e 0 caso. Né? Porque tudo que pode fazer com o Poisson, ele pode ir dar um passo para a direita com taxa lambda, ou então ele fica parado com taxa, com o que sobra, né? E é essa matriz Q. Então, é a derivada, isso aqui é simplesmente, eu estou pegando a matriz K, que é 1 acima da diagonal, e 0 caso contrário. É a matriz K trivial. Né? Tá bom? No caso que K é isso aqui. K de I mais 1 é 1. No caso trivial, de matriz estocástica, né? Em 0, 1, 2. No caso, cada vez que tem a ocorrência, eu vou dar um passo para a direita. Então, não tem nada estocástico no Z. Ele é determinístico. Começou e vai sempre N, né? Passo N, ele está na altura N. Então, o X de T vira o Poisson, simplesmente. E a sua matriz Q, nesse caso, é essa matriz aqui. Tá? Então, vamos olhar de novo o que a gente falou, mas pegando um gancho para a gente fazer uma situação mais geral. É sempre bom assim, né? A gente aprende alguma coisa e a gente quer usar isso para algo mais geral. Exato. Então, o nosso PIJ de H, né, a gente calculou a derivada dessa função em H igual a 0. Né? Então, como essa função no tempo 0 vale 0, a derivada, para calcular a derivada, tem que fazer essa conta aqui. Fazendo essa conta, a gente viu que dava lambda vezes K e J. Então, no caso do Poisson, o K de I mais 1 era 1, os outros eram 0, então fica esses lambdas aqui. Né? Tá? No caso geral, fica isso. E que nós estamos chamando de Q e J. Tá bom? E o caso da diagonal, I, como a função aí no H igual a 0 vale 1, vou fazer essa conta, a gente fez, e deu isso que estava aqui, né? Que posso escrever como sendo menos lambda a soma dos K e J, mas a soma de K e J, J diferente de I, é 1 menos K de I, se você quiser. Tá? Mas, então eu posso pensar que isso é lambda vezes K de I menos 1, ou posso pensar que isso é menos a soma de todas as outras. Né? Porque isso aqui é exatamente lambda K era o Q e J e diferente de J. É menos a soma das outras. Que eu vou dar um nome para ela, vou dar um nome menos lambda I. Então, essa matriz Q, ela tem a propriedade que a soma em cada linha é 0. Ou seja, na diagonal você coloca um número que é menor ou igual a 0, ele é menos a soma dos outros. Tá? Em princípio, poderia ser 0, porque poderia ter uma situação em que não sai mais, né? Estado absoluto. Tá? Mas o que interessa não é 0. Então, na diagonal, você tem um número menor ou igual a 0, tipicamente menor, que é menos lambda I.
é a soma, o lambda I é a soma de todas as outras taxas. Tá? Se você pensa que quando você pega o mínimo de exponenciais, a taxa do mínimo é a soma das taxas, isso te dá uma interpretação interessante para isso aqui, tá? Porque QIJ é a taxa com que você salta de I para J. Tá? E aqui é a soma de todos. Então, é o mínimo, é o tempo mínimo de salto. Você vai ter essa taxa, lambda I. Tá? Então, isso é um fato geral. Para as cadeias finitas, não tinha problema nenhum. Tá? Nesse exemplo que eu peguei, eu não peguei uma cadeia finita geral ainda. Não disse que ela era geral. Mas, de fato, vai ser sempre assim. Mas vamos depois verificar. Eu peguei uma cadeia especial. Né? O que eu fiz? Eu peguei um processo de Poisson fixo, chamei de NT, que tem a taxa lambda, e peguei uma cadeia a tempo discreto, Z, que tinha essa matriz K. E fiz o meu processo ser a cadeia Z andando de acordo com o Poisson. Ou seja, x de t era o Z no tempo N de t. N de t era um processo a valor 0, 1, 2, etc. Então, esse é meu processo x de t. E, nesse caso, a gente viu que as probabilidades de transição vão ficar com esse jeito. E elevado a t vezes q, onde q é essa matriz que construímos assim. Temos aqui. Então, QIJ vai ser lambda vezes KIJ, né? O lambda, por quê? Porque tem que acontecer uma marca do Poisson para poder pular. E tem que pular, para pular para J, a probabilidade é KIJ. Então, isso aqui é super simples de entender. Foi aquela continha que a gente fez, né? Tem que acontecer o Poisson, e aí o processo tem que ter vontade de pular de I para J. O sorteio tem que me dar KIJ, tem que dar pular para J. Então, a taxa fica essa, porque são independentes, a taxa fica esse produto. Para ficar parado, tem que fazer essa conta, então quer dizer que não vai saltar, nenhum dos saltos vai acontecer. Então, vai ficar isso aqui. Por isso vai ficar negativo, porque a soma tem que dar zero, você entende que a soma tem que dar zero, né? Porque é uma função PIJ de t, quando eu somo em j, ela dá 1. Então, a soma das derivadas deveria dar zero, se existir algo certo. Mas aqui a gente fez a conta explicitamente, sem pensar em nada analítico. Nós fizemos uma conta disso aqui explícito, usando aquilo que a gente já sabe do Poisson e uma cadeia a tempo discreto. Aí, simplesmente dei esse exemplo aqui. Tá? Agora, eu gostaria de fazer uma coisa um pouquinho mais sofisticada. Tá? Que é o seguinte: eu, em vez de pensar que eu tenho o meu Z e o meu N, eu vou assumir que eu tenho isso que está dito aqui. Algo assim. Tá? Só que eu não estou escrevendo quem vai ser lambda e quem vai ser K, mas eu tenho esses números, cuja soma fica zero, né? Porque a soma desses aqui é menos esse, né? E vou querer ver que o meu processo, como que eu posso construir esse processo. Fazer isso não é só por diletantismo, não, é porque nem sempre, quando S for finito, eu sempre, de fato, posso pensar assim. Se o S não for finito, nem sempre eu vou poder pensar como eu pensei aqui. E isso vai ficar evidente quando a gente fizer essa construção. Então, agora eu quero fazer o seguinte: eu vou supor que eu tenho os P's que eu quero construir, mas eu estou supondo as seguintes coisas para o P, assim como a gente supôs para o Poisson. A gente viu como que era aquela hipótese que a gente chamou de H3, tá? Era exatamente H3 do Poisson, é o que eu estou fazendo aqui, só que não para o Poisson. Então, eu vou supor que PJ de H dividido por H, quando I for diferente de J, converge a um número que vou chamar de QIJ. Certo? Esse número aqui é o análogo disso aqui, né? Tá? No caso que a gente estava olhando. Tá bom? E, quando eu estou olhando o termo
ficar parado, né? PII de H, aí eu tenho que fazer a derivada, eu tenho que subtrair 1, e vou supor que essa derivada vai dar menos um lambda I, que é menos a soma desses Q e J. Ou seja, lambda I é a soma de Q e J. Tá? Então, se você lembra, vamos dizer que os saltos de I para J acontecem com uma taxa Q e J, exponencial, com uma taxa Q e J, o menor salto, o primeiro salto vai ser a taxa soma de Q e J. Tá? Porque quando você olha o mínimo de exponenciais independentes, o mínimo é a taxa do mínimo é a soma das taxas. Né? Então, é razoável esperar isso aqui. Então, eu vou supor isso aqui, tá? Tudo que eu estou falando, você pode pensar, eu vou supor isso aqui porque eu quero que a soma dê zero. A soma dessa, em cada linha, a soma dessa matriz deveria dar zero, né? Porque isso seria a derivada de uma constante, que é 1. A soma de P e J de T, somando em J, é 1. Tá? Então, eu estou fazendo essas duas hipóteses, que isso aqui vai para um QJ positivo, maior ou igual a zero, e que, quando eu derivo no zero, na diagonal, vai para menos a soma desses QJ, somando todos os J's, diferente do I que eu estou fixado. Tá bom? Então, eu tenho essas duas hipóteses e pergunto, será que eu posso construir um processo estocástico que vai ter essas características, ou seja, uma P de T que vai ser elevado a TQ, onde Q é essa matriz que eu estou dando aqui. Mas eu quero construir probabilisticamente, não pensar do ponto de vista analítico. Eu tenho uma matriz, eu pego E elevado a TQ. Eu quero construir probabilisticamente, tá? Então, eu estou dando a matriz Q, é isso que eu estou fazendo, tá? Vamos ver o que eu posso fazer, tá? Então, vamos seguir o nosso, eu acho que é aqui que eu tenho que ir. Tá, desculpem, foi muita bagunça nesses slides aqui, assim. Bom, então, lambda I, que eu chamei, seria a taxa com que você sai de I, tá? Por quê? Porque lambda I é a soma de Q e J para todo J diferente de I. Então, se você assume que você sai de I para J com taxa Q e J, né? E esses saltos a gente sabe que tem que ser exponencial para ser Markov, né? Então, a soma desses Qs deveria ser a taxa do mínimo, que é o primeiro salto. Né? Bom, então seria esse lambda I. Então, você tem dois casos um pouquinho chatos, é lambda I igual a infinito e lambda I igual a zero. Lambda I igual a infinito significa que sai instantaneamente, vamos deixar de lado, né? Porque esse negócio de sair instantaneamente vamos deixar de lado porque é um pouco esquisito, né? Então, vamos deixar de lado lambda I igual a infinito, só porque a gente não quer esses pulos instantâneos, vai dar meio complicado. E o outro caso, lambda I igual a zero, significa que, uma vez que você está em I, não sai mais. E o I é um estado absorvente. Vamos deixar de lado por razões óbvias, né? Se é zero, XT vai ficar parado lá para sempre e pronto. Então, vamos supor que esses lambda i's que nós temos, que estamos falando aqui, esses lambda i's sejam um número positivo e finito. Tá? Então, estou supondo isso aqui. Lambda i é positivo e lambda i é finito. Esse primeiro para evitar um caso sem graça, o outro para evitar algo complicado que não faz muita cabeça da gente, né? Então, vamos supor que eu tenho essa situação, eu vou definir a seguinte matriz estocástica. P-til de IJ vai ser o Q de IJ dividido por lambda I, para todo I diferente de J. Na diagonal é zero. Tá? Então, a minha P-til é mais ou menos como a K de antes, só que não tem nada na diagonal.
porque essa é uma coisa que diz como que eu pulo. Se como que eu pulo, eu pulo. Então, não contempla ficar no mesmo estado. Estou definindo assim. Então, Petil é uma matriz estocástica, sem dúvida, certo? Porque, por definição, lambda I era a soma de Q e J para J diferente de I, e, como eu não coloquei nada na diagonal, é uma matriz estocástica que tem zero na diagonal. Toda diagonal é zero, tá? Então, é uma cadeia de Markov que sempre pula, tá? Tem zero na diagonal, ela sempre está trocando de status, tá bom? Bom, e eu quero, tendo esses ingredientes, construir o processo probabilisticamente. Um processo XT, que vai ter essas taxas para pular de I para J, e lambda I, a taxa de sair do estado I. Tá? Então, eu quero fazer isso probabilisticamente. Então, pela experiência que a gente tem, tá? Já do que conversamos, que eu digo a gente, são vocês, não eu, tá bom? Que a gente conversou sobre como construir o processo de Poisson, que você espera um tempo exponencial, daí você salta, e que o mínimo de exponenciais independentes é uma exponencial com a taxa sendo a soma. Você espera fazer o seguinte: se você está no xt igual a i, você vai esperar um tempo exponencial com essa média, né, porque a taxa com que você pula é 1 sobre a média, né, e vai saltar de acordo com o Petil. Esse é o processo que você gostaria de construir, né? Certo? A única diferença, esses lambda i's não são o mesmo, né? No exemplo que a gente falou antes, tinha um lambda que era o mesmo para todo mundo. Aqui, ele não necessariamente é o mesmo, né? Mas, no fundo, é a mesma coisa, você vai ver já já. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pensar que, se eu quero uma exponencial de parâmetro 1 sobre lambda i, eu posso pensar como simular, por exemplo. Você tem exponenciais de taxa 1, e você multiplica por lambda, passa a ser uma exponencial, multiplica por 1 sobre lambda, passa a ser uma exponencial de taxa lambda. Tá? Tá bom? Então, eu vou supor, eu quero fazer essa construção em base no seguinte coisa: eu tenho tempos I e D exponenciais, taxa 1, e eu tenho Z, uma cadeia de Markov, com transição Petil. E essas coisas são independentes. Tá? E eu quero construir o processo. Então, isso é muito parecido com o que a gente estava fazendo antes. Né? Exatamente, essencialmente a mesma coisa. Tem uma sutileza a mais, que é só que os lambda aí não são o mesmo, mas isso está compensado pelo fato que a cadeia pula sempre. A outra, o K, nem sempre pular. Tá bom? Então, qual é o nosso objetivo? Tá? E a razão pela qual a gente está fazendo isso é porque permite olhar o caso infinito também, S infinito. Tá? Então, estou dizendo quem é aquela matriz Q. Eu quero que a minha matriz Q seja assim, eu Q e J, e a soma em J diferente de I, de Q e J, é um certo número lambda I, que eu vou assumir finito, né? Se o S for finito, é automático, mas se o S for infinito, não é automático. E essa formulação aqui, do que a gente está dizendo aqui, vale também se o S for infinito. Então, eu tenho essa matriz estocástica, e eu tenho essa Petil e tenho os números lambda i. Tá? Então, o que eu quero fazer? Intuitivamente, é bem claro. Eu vou esperar, eu começo em algum estado, eu vou esperar um tempo exponencial com a taxa que depende, que é dada por aquele estado, e aí vou pular usando Petil, vou esperar outro tempo exponencial com a taxa correspondente ao estado, e vou pular pela Petil, etc, etc. Mesma coisa que a gente fez antes, né? Muito parecido. Tá? Então, para fazer essa construção, eu vou assumir que eu tenho a meu dispor tempos I e D com exponenciais 1, e a cadeia de Markov com matriz de transição Petil. Então, é a mesma coisa que eu estava supondo antes, que eu tinha um processo de Poisson, é exatamente ter tempos I e D exponenciais. E eu tenho a minha matriz Z. A única coisa que eu estou supondo a minha matriz Z ligeiramente diferente.
tá? Só para ficar mais adaptado ao caso geral. Tá bom? Então, se eu tenho isso, como é que eu construo meu processo? Bom, se eu começo num x0, que vamos chamar de z0, né, que é o z, eu vou ficar em z0 por um tempo exponencial de taxa lambda z0, tá? Aqui eu estou só mudando a notação, em vez de botar um subíndice, eu estou botando com parênteses, só para ficar melhor de escrever. Né? Eu tinha escrito lambda i, mas eu estou dizendo que lambda i eu estou chamando lambda de i, tá bom? Então, eu fico em z0 por um tempo assim, né? Que é o meu tal 1 que foi dado, multiplico por 1 sobre lambda de z0. Por quê? Porque quanto tempo eu fico no estado depende do estado, não é sempre exponencial lambda, como era no flip-flop, por exemplo. Né? Eu fico um tempo exponencial de média 1 sobre lambda z0. Aí eu pulo para onde? Para z1, né? Foi a cadeia discreta. Pulo para z1. Aí eu estou em z1, eu fico um tempo que vai ser exponencial com a taxa lambda de z1 e tem que ser independente do que já foi, porque eu quero memória, sem memória. Então, eu uso a minha segunda variável para construir o tempo de espera em z1. Né? Então, essa variável vai ficar assim, análoga a isso aqui, que eu quero com a taxa lambda de z1. E aí eu salto para z2, etc, etc. Então, tá óbvio o que eu faço, né? O meu xt vai estar parado até o tempo tal linha 1, que é esse tempo aqui, se eu tiver tido n desses, né? Nota que por onde tal linha, ele não é exponencial 1, ele vai dependendo de onde eu vou passando, o tempo vai ficando maior ou menor, modulado por esse 1 sobre lambda, né? Tá bom? Se o lambda é grande, eu fico pouco, porque a taxa de salto é grande. Se o lambda é pequeno, eu fico muito. Tá? Então, aqui assim, isso aqui seria o tempo do enésimo salto, e esse aqui, ele não está muito que reagindo. Seria o tempo do n mais 1 salto. Acho que cada vez que eu mudo, deixa de reagir. Vivendo e aprendendo. Muda de página, ele para de funcionar. Tem que funcionar de novo. Tá? Então, aqui é o tempo do enésimo salto. Esse aqui é o tempo do n mais 1 salto de ordem n mais 1. Então, entre o n e o n mais 1, eu estou no zn. Né? Então, você tem... Isso aqui é uma construção explícita do seu processo. Para que essa construção esteja bem feita, né, que ela defina um processo para todo T, o que você precisa? Você precisa que, com essa fórmula, você cubra todo T, né? Você tem que cobrir todo T real. Todo T tem que estar contido em um intervalo desses. Ou seja, esses números que estão aqui têm que ir para infinito quando n vai para infinito. Né? Porque se esses números ficassem todos limitados, aí você, a partir do infinito, você não tem mais como definir. Né? Teria uma explosão. Esse é o tempo do enésimo salto. Então, o tempo do enésimo salto tem que ir para o infinito, para evitar explosões. Então, se você tiver essa propriedade, o seu processo está bem definido. Né? Tá bom? E você fez a construção explícita de como deve ser essa cadeia de Markov a tempo contínuo. Tá? Bom, você verifica sem dificuldade que, no caso S finito, isso sempre vai poder fazer, né? Porque, no caso S finito, esses números, 1 sobre lambda, o Z só toma valor no conjunto finito. Então, tem algum Z que vai se repetir infinitas vezes, né? Porque a cadeia está no estado finito. Então, algum estado vai ter que ser visitado infinitas vezes. Então, vai aparecer o mesmo lambda para infinitos
infinitos taus, mas a soma de taus sem linha, certamente vai para infinito, porque são variáveis I e D exponenciais. Então, quando S é finito, isso sempre funciona, e isso que a gente fez aqui é exatamente o mesmo de antes, né? Porque antes a gente dizia, sempre que eu tenho uma exponencial de taxa lambda, eu aciono a minha matriz K. Só que a minha matriz K, ela tinha um peso na diagonal, talvez. Né? E agora eu não tenho na diagonal. Então, se você só está interessado, né, em que pule quando o K não era... como só vai pular, né, quando o K não é K de I, não tinha o K de I, né, que era zero, está dando a mesma coisa. Tá? Por que isso é a mesma coisa? Eu quero que vocês reflitam por que é exatamente a mesma coisa. É por aquele fato que a gente já falou. Se você pega um processo de Poisson e aí seleciona de acordo com uma probabilidade, passa a ser uma probabilidade, que é sempre a mesma, né? Passa a ser um processo de Poisson com aquela outra taxa. Né? Então, isso aqui eu acho que já fica muita informação para o mesmo dia. Tá? Então, eu quero que vocês, na próxima aula, a gente vai retomar isso aqui, porque eu acho que é fundamental que isso fique bem entendido, tá? E vai comparar aquilo que a gente fez antes com isso que está aqui. No caso S infinito, todo exemplo que está aqui é um exemplo, pode ser colocado no formalismo anterior, aquelas que a gente chamou de cadeias uniformes. Tá? Mas se o S é infinito, nem sempre, porque agora o lambda, o Z pode crescer, lambda, vamos dizer assim, a sua cadeia você sempre vai um passo para a direita. Uma cadeia trivial, Z. Tá? Só que, se você supuser que lambda de n cresce muito rapidamente, digamos, lambda de n é 2 elevado a n, então você espera um tempo exponencial de média meio. Depois você espera um tempo exponencial de média 1/4. Depois você espera um tempo exponencial de média 1/8, etc, etc. A soma dessas exponenciais vai dar finito, porque a soma das médias dá finito. Então, dá um problema. Então, quando S é infinito, se esses lambdas crescerem muito, né, depende do que a cadeia faz, certo? Depende. Então, você vê que tem um jogo não muito simples de interplay entre a cadeia Z e as taxas lambdas. Para a cadeia Z diz da estrutura espacial, mas o lambda se refere à estrutura temporal. E tem uma relação aí para dizer que a coisa está bem definida em geral. Então, na próxima aula nós vamos voltar a isso, mas dando um tempinho para que vocês possam refletir, rever as notas, etc., refletir sobre o que a gente fez hoje, tá? Então, eu vou interromper aqui